Olá, tudo bem? Hoje eu vou conversar a respeito de um ponto que eu acredito muitos espíritas estejam fazendo uma interpretação, digamos, simplista, né, do que contém a doutrina espírita, que é a questão da pobreza e da miséria. O que a gente vê é que muitos espíritas dizem que isso está relacionado diretamente ao resgate de vidas passadas. Pois bem, vamos conversar a respeito disso. O maior pensador do capitalismo foi Adam Smith, no século XVIII. E ele dizia: a riqueza do mundo é controlada pelos detentores do capital, que manipulam até mesmo as condições de salário e as taxas de desemprego em benefício dos seus negócios. Ele não achou nada demais nisso. Ele naturalizava esse tipo de comportamento, que é o comportamento que nós presenciamos até hoje, né? Quanto mais desemprego, mais o capitalismo lucra, porque uma mão de obra desempregada, desesperada, aceita qualquer tipo de precarização, aceita qualquer salário, aceita qualquer tipo de trabalho, muitas vezes até em troca de comida, né? O desespero leva as pessoas a isso. E o que Marx no século XIX dizia? Ele pregava que o egoísmo humano está na raiz de todos os males. Na verdade, a desigualdade é obra do homem, né, da sociedade. Essa é a visão, basicamente a visão marxista. E o pensamento liberal é aquele onde o capital vai modelar a situação econômica de acordo com os seus interesses, porque o lucro é o mais importante. E Kardec, no século XIX também, né, ele dizia: não basta que se diga ao homem que lhe cabe o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo qual a miséria, né? O desemprego em massa é isso, é um flagelo. Isso está no Livro dos Espíritos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e eu vou colocar o link desse vídeo na descrição desse que eu estou fazendo agora. Então, o que a gente tem? A gente tem uma teoria que diz que o egoísmo está na raiz de todos os males e a outra que diz que o lucro está na raiz de tudo o que move a sociedade, né? Que a sociedade se move pelo lucro. Nós, espíritas, que nos autodenominamos espíritas progressistas, nós precisamos entender que, sendo espíritas, sendo seguidores de Kardec, né, do Livro dos Espíritos e de toda a obra kardecista, e que Kardec era um seguidor de Jesus, nós precisamos entender onde nós vamos nos posicionar. Nós vamos achar que o lucro, acima de tudo, é o que precisa ser levado em conta numa sociedade? Nós vamos acreditar e nós vamos pregar que a tal meritocracia, né, dita tão maravilhosa por uma parcela enorme da sociedade, está correta? Que as pessoas não se colocam mais no mercado de trabalho por incompetência, por falta de capacidade? Que os milhões de desempregados no mundo, só no Brasil já chegam a 15 milhões, que são os que são computados em estatísticas, né? Fora aqueles que estão trabalhando de bico, que estão vendendo pano de prato em sinaleira, vendendo bala em sinaleira, né? Que muitas vezes não contam como desempregados, estão vendendo de porta em porta o famoso a trufa ou o bolinho de pote, né? Então, a gente não pode glamorizar a miséria. Essas pessoas não são empreendedores. Essas pessoas são desempregados que estão vivendo de forma completamente aquém, né? Estão vivendo de uma forma injusta, inclusive,
porque eles não vão conseguir o mínimo necessário para ter uma vida digna, para ter uma vida, né, com todos as suas necessidades básicas atendidas. Então nós precisamos encontrar onde a gente vai se posicionar. Eu me posiciono como socialista, né? Porque as pessoas apontam pra gente como xingamento, dizem, comunista, pá, pá, pá. Gente, vamos botar o pezinho na realidade. O Muro de Berlim caiu em 1989. Aquele comunismo, né, da cortina de ferro, dita cortina de ferro, da época da Guerra Fria, onde nós sabíamos a história contada pelo lado estadunidense, esse comunismo não existe mais. O comunismo que existe na China é um comunismo com uma economia aberta, mas o Estado é comunista, né? O comunismo que existe em Cuba é mais fechado por extrema necessidade, porque ele sofre um bloqueio econômico do Império Estadunidense há mais de 50 anos, e mesmo assim eles têm a medicina, uma das medicinas mais respeitadas do mundo. Eles exportam médicos para o mundo, enquanto os Estados Unidos né, exportam armas e guerra e conflito. Então, voltando à nossa conversa, nós precisamos entender que não dá para dizer que as pessoas que estão na miséria estão resgatando vidas passadas, porque atualmente no mundo 80% da população é pobre. Atualmente no mundo, uma parcela mínima da população detém privilégios que 80%, na melhor das hipóteses, não conseguem. Então, as vagas para a próxima encarnação, elas estão colocadas na base da pirâmide. Não vamos pensar que, eu não tenho nenhum problema, eu estou levando uma vida digna, sou um cidadão de bem, uma cidadã de bem, né? Aquela coisa de cidadão de bem, né? Então, minha próxima encarnação vai ser ótima, vai ser tranquila, né? Classe média. Gente, não. A classe média está sendo achatada. A base da pirâmide é a classe pobre, que está sendo empobrecida mais ainda. Então, as vagas reencarnatórias vão estar na base da pirâmide. Atenção! Aqueles que estão acomodados, achando que não vou me preocupar com justiça social, porque isso não me diz respeito, cuidado. Cuidado, porque não vai ter vaga. Não vai ter vaga nas partes mais elevadas da pirâmide social. O mundo virou uma grande panela de pressão. Ou nós conversamos a respeito disso, né? Nós entendemos que no Brasil existem 180 milhões de pessoas em situação precária e apenas 20 milhões de privilegiados, e que as vagas reencarnatórias no Brasil, no mundo então, nem se fala, né? Se formos para a África, para a Índia, né? Então, vamos tentar conversar com um pouco mais de bom senso a respeito das coisas. Nós, socialistas, né, esse socialismo novo que está se construindo, mesclado com o ecossocialismo, porque não podemos falar de socialismo, de justiça social, sem falar do meio ambiente, sem falar de como nós estamos nos portando diante da destruição ambiental que o planeta, nós aqui no Brasil, então nem se fala, nós estamos emendando uma crise, um crime ambiental no outro, né, nesse governo trevoso. A gente emenda uma tragédia ambiental na outra. Então, nós precisamos entender a matemática social das coisas. Falar de justiça social é urgente. Dizer que Deus é justo, então se tá assim como tá, é porque Deus quis. Não! Quem construiu a sociedade não foi Deus.
Não, a sociedade humana foi construída por homens. A sociedade humana, do jeito que está, foi construída por homens e será por homens. Homens é que precisarão modificá-la, transformá-la. Nós precisamos entender onde é o nosso papel. Qual é o nosso papel? O nosso papel é de transformação. Nós precisamos entender isso. Eu vou colocar na descrição o link do blog do Elias Moraes, que escreveu um texto maravilhoso sobre isso. Eu aconselho a todos a lerem. E vou colocar também o link do artigo do Franklin Félix, na Carta Capital, maravilhoso sobre este assunto. São 2 companheiros do Sejus que eu aconselho a leitura, porque a gente precisa abrir a cabeça, nós precisamos nos conscientizar do que estamos vivendo. Ficar julgando a culpa e dizer, não, isso que está acontecendo é resgate, Deus é justo porque Deus quer. Não. O que está acontecendo é porque a nossa sociedade construída por seres humanos é injusta. E é essa sociedade que nós precisamos mudar. Essa é a grande verdade. Aconselho também aos que questionam a nossa fala socialista, unindo o socialismo ao espiritismo, leiam Leon Denis, que foi um seguidor de Kardec. Socialismo e Espiritismo, esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre o socialismo utópico, o socialismo pacifista, que é o que nós pregamos, o socialismo da justiça social, do Estado que provém o bem-estar social. É isso que pregamos. Estejamos juntos, porque a batalha é muito grande. Por favor, quando virem aqui, não me desejem paz e luz, me desejem coragem, porque eu sou uma pessoa de luta e eu acho que nesse momento é o que todos nós precisamos. Um grande abraço.